Olá pessoal, hoje trago ao canal uma solução para armazenar até 128 teras de dados, sem grandes complicações e tudo a ligar ao computador através de um cabo. E para isso vou falar desta solução da TerraMaster, o D8 híbrido, que, como vocês podem ver, acaba por ser uma dock para colocarmos discos e para podermos armazenar então tudo sem termos vários discos espalhados pela casa ou vários discos ligados ao computador. Não, temos tudo ligado aqui e depois conseguimos fazer a gestão de uma forma muito facilitada. Isto, claro, é diferente de um NAS, porque no NAS nós ligamos à nossa rede e através da rede conseguimos aceder à nossa informação. Neste caso, isto é para nós acedermos através de um computador, ou seja, ligamos ao computador, os discos são montados e temos acesso aos ficheiros. Será para uma situação em que vocês querem ter a facilidade de aceder aos ficheiros e de aceder de uma forma muito mais rápida. Estamos a falar aqui de uma ligação ao computador por Type-C, com uma velocidade máxima de 10 gigabits por segundo, ou seja, 1000 megas, e isso faz com que as transferências sejam muito rápidas. Em relação aos 128 teras, claro que nós não nos podemos esquecer que isto é só a caixa, depois os discos são vocês que ligam e que colocam os discos que precisam. No entanto, na parte da frente podemos ligar 4 discos no máximo de 24 teras e de lado podemos ligar 4 discos no máximo de 8 teras. No entanto, de lado estamos a falar de discos M2 SSD. Na parte da frente podem ser SSDs ou HDDs de 2.5 polegadas ou então podem ser discos de 3.5 polegadas. Só com este dispositivo nós podemos ligar praticamente todo tipo de dispositivos de armazenamento que são mais habituais de utilizarmos. E com esta diferenciação nós podemos então colocar M2 que são mais rápidos para armazenarmos aqueles ficheiros que estamos sempre a transferir de um lado para o outro e depois podemos nas outras docks armazenar aqueles ficheiros que queremos que fiquem armazenados mais tempo. No entanto, este aparelho é híbrido por um motivo também. É que ele funciona em diferentes modos, ou seja, nas costas nós podemos configurar diferentes modos que nos permitem, por exemplo, configurar o modo RAID 1 em que vamos ter redundância. Ou seja, estes modos são todos para mudar o comportamento das duas primeiras docks. Todas as outras docks, ou seja, os discos que nós ligamos aqui de lado, os M2 SSD, ou os discos que colocamos na porta 3 e 4, vão ser sempre discos simples, ou seja, vão mapear no vosso computador como discos únicos. E dependendo do modo que vocês escolhem nas costas, as duas primeiras unidades podem funcionar de formas diferentes. E é por aí que eu quero falar, para vocês perceberem aqui a diferença que faz terem este aparelho. Isso poderá ser uma solução que vai ser mais interessante para vocês por causa disso. Portanto, nas costas nós temos 4 modos que podemos configurar. Temos o modo single, em que, como o nome indica, cada unidade que vocês ligam vai ter um comportamento separado de todos os discos. Portanto, no vosso computador vocês vão ver o disco A, B, C, D, E, F, ou seja, conforme os discos que vocês ligam. E são discos únicos que aparecem mapeados no vosso computador. Claro que depois vocês podem formatar no computador e podem agregá-los, mas para o DAS eles são discos simples. Depois temos o modo RAID 1. E o modo RAID 1 o que é que faz? Junta os dois discos. Por exemplo, se vocês ligarem dois discos de 10 teras na dock 1 e na dock 2, vocês ao colocarem em modo RAID 1 vão apenas ver um disco de 10 teras. E tudo que vocês passarem para esse disco vai duplicar no outro disco que vocês não estão a ver. E isso faz com que, se um dos discos se estragar, vocês conseguem aceder na mesma aos vossos ficheiros, podem trocar o disco estragado e colocar outro. Isto poderá ser muito importante quando vocês querem guardar os vossos ficheiros que são importantes e querem ter a certeza que se um disco se estragar não perdem logo as coisas. É mesmo esta questão que eu acho que é interessante, porque eu costumo usar um NAS em casa para ter esta redundância para armazenar os meus ficheiros, e aqui tenho uma solução que não precisa estar ligada em rede, está ligada diretamente ao computador, e sempre que eu coloco o ficheiro naquele disco que eu sei que ficou agregado, estou a colocar nos dois, e se tirar um, continuo a aceder aos ficheiros, se tirar o outro, também continuo a aceder aos ficheiros. Ou seja, desde que um disco esteja a funcionar, vocês não perdem nada. Isto é o modo RAID 1. Depois, além disso, temos o modo GB-ODIA, que é Just a Bunch of Discs, e a única coisa que faz é juntar os dois discos e em vez de terem o disco A e B a aparecer no vosso computador, cada um com 10 teras, passam a ter um disco unificado de 20 teras em que vocês conseguem escrever as coisas e conseguem aceder. Ou seja, para não terem tantos discos mapeados no vosso computador, podem fazer isso e é sempre, nunca se esqueçam que o que eu estou a falar é sempre para as primeiras duas unidades. E isto serve só mesmo para vocês ficarem com as duas unidades agregadas e ficarem com o espaço dos dois discos
como se fosse um disco maior. Aqui eu acho que não tem uma mais-valia muito grande, porque não se podem esquecer que nesse caso, se um disco se estragar, como as unidades estão agregadas, deixam de ter acesso a todos os ficheiros, portanto pode criar aqui a questão de só um disco a estragar, acaba por estragar os dois em termos de acesso aos ficheiros. É claro que depois podemos retirar, podemos formatar, mas nesse caso perdemos o acesso aos ficheiros e não vejo assim uma mais-valia, porque em termos de escrita e leitura continua a ser a mesma velocidade. Aqui o modo que eu acho que também poderá ser mais interessante é o RAID 0, e neste caso o RAID 0 o que é que faz? Agrega na mesma os primeiros dois discos como no modo JBOD. No entanto, quando vocês estão a passar para esse disco que fica agregado um ficheiro, ele basicamente está a ser escrito ao mesmo tempo nos dois discos. Isso significa que vocês ficam com uma velocidade muito mais elevada de escrita e de leitura, porque tenho dois discos a escrever partes do ficheiro ao mesmo tempo, em vez de termos aquela escrita sequencial, porque já sabemos que cada disco só consegue escrever os ficheiros de forma sequencial. Portanto, nesta forma nós conseguimos escrever o ficheiro nos dois discos ao mesmo tempo e a velocidade dobra. Para mim as mais-valias é usarem mesmo o RAID 1 para poderem ter então a redundância nas primeiras duas docks, ou então usarem o RAID 0 e assim conseguirem ter acesso aos vossos ficheiros de uma forma mais rápida e também poderem passar para lá os ficheiros de uma forma mais rápida. A questão do híbrido é que podemos ligar praticamente todo tipo de discos, podemos fazer aqui a junção do que ligamos na dock 1 e 2, dependendo do modo que colocamos. A meu ver é uma solução muito interessante da TerraMaster, porque para quem não quer um NAS, porque o NAS tem que ser montado na rede, tem um próprio sistema operativo em que vocês podem aceder, é como se fosse quase um computador, tem que fazer mais configurações. Neste não tem que configurar praticamente nada, ou seja, escolhem o modo, claro que sempre que mudam de modo fazem reset e limpam os discos. No entanto, é uma forma facilitada de terem acesso aos dados, terem discos que são mais rápidos, discos que são mais lentos. Em termos de montagem dos discos, a única coisa que vocês devem ter em conta é que se for para ligar discos 3.5 polegadas, conseguem montar isto sem ferramentas, ou seja, temos estas peças que encaixam e podemos montar, só precisam de ferramentas se quiserem ligar discos 2.5 polegadas, aí vão ter que utilizar os parafusos para poderem prender. Se forem 3.5 não temos que fazer nada. Depois, para aceder aos SSD M2, aí nesse caso temos que desapertar dois parafusos e retirar esta parte do lado para termos então acesso. No entanto, por exemplo, eu não coloquei ainda os parafusos e assim consigo aceder de uma forma muito facilitada aqui aos meus SSDs. E como podem ver, depois para fechar, já está fechado, isto nem é preciso pôr os parafusos. Só se quiserem depois estar a transportar, isto fica bem ligado, fica bem fechado e não é preciso fazer nada. Portanto, praticamente não temos que usar ferramentas, mas do ponto de vista de utilização, é isto que vocês devem ter em conta. É praticamente uma caixa para armazenarmos vários discos, ligarmos ao computador e termos acesso de uma forma muito facilitada ao nosso conteúdo. A única coisa que eu ainda não referi, só para terminar então o vídeo, é o preço. Estamos a falar aqui no lançamento do Kickstarter, que é quando eu também estou a lançar este vídeo, um preço de $199, ou seja, estamos a falar aqui se calhar 180 euros, 190 euros, e depois mais tarde vão ver isto à venda por $299, ou seja, 280 a 290 euros. Depois é uma questão de pesarem, porque por 290 euros vocês já conseguem comprar alguns NAS, claro que não são para colocarem tantos discos. Para uma solução simples e fácil de utilizar e rápida, acho que não precisam de escolher muito mais. Mas claro, como sempre, tudo depende do que é que vocês precisam e de como é que querem utilizar. Se tiverem alguma dúvida adicional, podem passar nos links que eu vou deixar na descrição. Qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades. E vemos no próximo vídeo.